Olá para você de casa, começa agora mais um programa Ponto de Vista. Hoje recebemos aqui nos estúdios da TV Câmara os vereadores Capitão e também Capitão Neves e o Meirelles, também que vão fazer parte desse nosso programa, juntamente com o seu convidado, que é o Padre Marcos, da Paróquia São José. Nós vamos falar sobre a missão popular, sobre os trabalhos que a igreja desenvolve ali naquela região da Zona Leste e também sobre um evento que acontecerá em fevereiro em prol da igreja, a construção do centro pastoral. E a gente vai abordar isso daí também durante o programa de hoje. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aqui, Capitão Neves. Obrigado pela presença, mais uma vez aqui participando do Ponto de Vista, colocando em pauta questões relevantes da sociedade tupanense. Primeiramente, muito obrigado. Obrigado ao Padre Marcos pela presença. Obrigado ao nosso amigo vereador Meirelles, que nos convidou para estarmos juntos aqui, para poder estarmos aqui acompanhando o nosso padre, né? E você, telespectador que está aqui nos ouvindo, é um prazer muito grande voltar a esse ponto de vista aqui, que é um espaço que precisa ser usado e ser divulgado bem ao cidadão tupanense. Então, Meirelles, muito obrigado, e Padre Marcos, seja bem-vindo. Meirelles. É uma alegria muito grande, né? A gente recebeu o nosso padre, o pároco da nossa comunidade, e o nosso colega de Câmara, o Capitão Neves, e agradecendo o espaço, Tiago, para que a gente possa mostrar a nossa comunidade, a Paróquia São José, que tem ali uma área muito grande e tem vários trabalhos que a gente vai direcionar nesse programa. Muito obrigado. Padre Marcos, é um prazer recebê-lo aqui, viu? Prazer todo meu, Rogério, Capitão Neves, Meirelles. Sempre uma alegria estar nesse espaço onde nós podemos refletir e apontar algumas coisas do nosso município neste programa que é tão importante e que divulga, de fato, o cidadão tupanense. Padre Marcos, são várias atividades que a igreja, a Paróquia São José desenvolve ali, mas eu gostaria de começar esse nosso bate-papo falando de um encontro, que foi, na verdade, um café da manhã com os vereadores e também com o prefeito eleito, o Ricardo, e foi promovido na paróquia. Eu queria que o senhor falasse sobre esse encontro que foi discutido. O senhor, inclusive, concedeu um exemplar desse livro, né, para eles, os vereadores. Queria que o senhor comentasse esse encontro. Sim, então, no último dia 14 de janeiro, nós realizamos lá na paróquia um encontro com os vereadores, né, e também convidamos o prefeito e vice-prefeito. Também esteve presente o Cláudio, chefe de gabinete, né, secretário de gabinete. A ideia primeira foi de trabalhar o valor da política, né? Eu lembro quando o Meirelles e um outro grupo de leigos se candidataram como vereadores, me procuraram para conversar e para trocar algumas ideias. E nós falamos do grande problema que nós temos, né? Que elegemos, mas não acompanhamos, né? Queremos ter os nossos representantes na Câmara, mas, na verdade, nós depois não damos um processo de respaldo a eles, né? Então, este encontro também foi para partilhar um pouco isso, da necessidade de trabalhar juntos, não é? Todos os vereadores foram eleitos pelo povo, não é? E como o Meirelles lembrava no começo, é uma região grande, a Zona Leste, então nada mais justo que a gente acompanhe. Não só para cobrar, às vezes a pessoa fala de acompanhar para cobrar, não só para cobrar, mas para ajudá-los a refletir alguns aspectos do município. Então, neste encontro, eu e o Padre Murilo, que também trabalha comigo lá na Paróquia São José, falamos daquilo que é política dentro da igreja. Primeira coisa, temos que ter claro que a política ela faz parte de todo aquele que é cidadão. E a igreja está dentro do mundo e dentro da sociedade. A igreja não tem um partido claro, a igreja não faz politicagem, mas como igreja nós temos que ajudar as pessoas a fazerem a escolha. O Papa Francisco dizia no ano passado, mas por ocasião da política, que o ser político é um meio de fazer caridade e fazer o bem comum. Então, retomar esse senso político. A CNBB também, no ano passado, por ocasião das eleições, lançou uma cartilha que dizia resgatar a dignidade da política, né? Diante de um período em que o nosso povo não acredita mais na política, é necessário que possamos acompanhar e resgatar essa dignidade e essa confiança. Afinal, por mais que o nosso povo não confie na política, é eles que elegem. Então, o primeiro trabalho nosso foi bater esse papo e também mostrar para a sociedade que, como igreja, nós queremos acompanhar a política, que a política é importante. Se nós queremos algo melhor para a sociedade tupã, passa pela política, né? Mas não só pela política destinada aos vereadores ou o executivo, mas por nós, cidadão. Se nós elegemos, o nosso trabalho é estar junto.
Por nós, cidadãos, se nós elegemos, nosso trabalho não é querer favorzinhos dentro da política, mas viver aquilo que é dignidade de cidadão. Também, na ocasião, entreguei para eles, como você disse, esse exemplar, né, que é o compêndio da doutrina social da Igreja. Né? E aqui nesse compêndio nós temos a fala da Igreja, né, sobre a atividade social. Ele foi ainda elaborado pelo João Paulo II. Só que ele retoma a questão social de João 23, né, Leão 13 e tantos outros papas. Para lembrar que a Igreja, ela olha para a pessoa humana, a pessoa humana no seu contexto geral. Às vezes temos algumas preocupações dizendo que a Igreja deve se preocupar simplesmente com a sacristia. Não, a Igreja tem que se preocupar com a pessoa. Né? E a pessoa parte da sua dignidade. Lembremos daquilo que Jesus fala no Evangelho de João: eu vim para que todos tenham vida e tenham plenamente. A vida plena passa pela educação, passa pela saúde, passa pelos direitos básicos, pela dignidade da pessoa. Não só pelo lado espiritual. Então, este documento da Igreja relata bem isso, né, da preocupação da Igreja com o todo, com o ser humano, com a sua dignidade. E trabalhamos um pouco isso também com eles. Depois eles partilharam um pouco daquilo que é exercer o seu trabalho, a sua vocação dentro da política. Gostaria que os nossos vereadores comentassem essa participação nesse café da manhã e essa questão de dialogar com a sociedade, a igreja que representa a sociedade. Então, manter esse diálogo, conhecer os trabalhos da igreja. O capitão Neves e tanto o Meirelles também, que fazem parte dessa comunidade, então já desenvolvem um trabalho junto com a Igreja Católica. Gostaria que o capitão começasse aqui comentando a importância desse diálogo. Olha, esse diálogo foi um diálogo sensacional. Até inclusive falei com o padre Marcos que é a primeira vez que eu vejo uma participação dessa maneira, nos serve até de fortalecimento dos nossos pensamentos do trabalho bem comum, que às vezes você precisa de um apoio, de uma palavra. É a mesma coisa que a gente tem que fazer com o cidadão, né? Ouvir o cidadão. E na oportunidade eu achei sensacional esse encontro sob iniciativa do nosso padre Marcos, né? Tendo a oportunidade, falei para ele que eu já tenho 58 anos e eu sempre achei que a igreja não precisa formar um bloco, ela precisa apenas orientar as pessoas que frequentam a sua igreja e uma maneira como é que ele tem que seguir. Então a finalidade de estarmos aqui, hoje a gente se sente abençoado, embora algumas pessoas falem, as pessoas querem aparecer. Não, não é aparecer, a gente está apenas mostrando ao cidadão que um agente político ele tem que mostrar o trabalho que está sendo feito em prol da comunidade. Como é que nós vamos participar dos eventos da igreja sem dizer o que nós vamos fazer? Então agora nós temos o apoio da nossa igreja com a finalidade da gente poder nos direcionarmos àquele discurso nosso, de trabalhar em prol do bem comum. Porque é fácil falar, vamos trabalhar em prol do bem comum. E aí, você está preparado para fazer o trabalho do bem comum? Aí vai como Jesus, né? Você vai abandonar os vícios e vai seguir o caminho correto. Esse é o trabalho. Então, achei assim, na parte minha, tanto do Meirelles que a gente conversou, uma iniciativa muito boa, né? Excelente. A gente não está ali para fazer somente um trabalho, o trabalho é voltado a todo cidadão. A finalidade, a religião, ela tem que ser servida, utilizada para fazer a união entre as pessoas. É isso que Jesus Cristo nos ensinou, é esse o nosso ensinamento. E agora com o apoio do padre Marcos e todos os outros padres, com certeza, né? Porque o padre Marcos, nessa oportunidade, eu acho que representa todos os padres aqui de Tupã e região, está apenas dizendo que nós temos uma pessoa que a gente pode consultar quando tivermos dúvidas e, no bom sentido, puxar a orelha da gente quando a gente sair do caminho, porque é essa a missão da qual ele se colocou. Então, mais uma vez, eu já falei e agradeço o padre Marcos pela oportunidade e com certeza vamos procurar seguir o caminho do bem comum em prol do cidadão e, como o senhor falou, resgatar a dignidade do cidadão, porque, como o padre Marcos falou, muita gente tem uma decepção muito grande com o político, só que esquece que o político está lá porque ele votou. Então tem que ter, eu tenho que saber, o cidadão tem que saber e a gente trabalhar com um único objetivo, a prática do bem. Correto. Meirelles? Seguindo o mesmo raciocínio, o próprio Cristo falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E o profeta, naquela época,
Muitas vezes o profeta tinha que anunciar e denunciar. Então o profeta não é aquele que adivinha, é aquele que fala e acontece. Então quando Cristo fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, o que é a vida? É educação, é trabalho para todos, né? É moradia para todos, né? E a igreja tem que ir ao encontro dessa população mais carente. Então, pegando nesse raciocínio, o profeta Amós ele fala assim: eu quero ver a justiça brotar como uma fonte e correr como um riacho que não seca. É isso que nós, a igreja, temos que fazer justiça, ir ao encontro daquelas pessoas mais carentes. E a igreja realmente foi profética, de anunciar e denunciar. Anunciar as coisas boas e denunciar também quando as coisas estão erradas. Então foi uma atitude muito bacana do padre Marcos, do padre Murilo. Até fiz uma moção junto com o capitão Neves de congratulação dessa atitude, de coragem, de realmente anunciar e denunciar. Certo. Padre, eu gostaria que o senhor também falasse, foi citado aqui da questão da região mais populosa, a paróquia fica ali na Zona Leste, que hoje quase metade da população tupanense vive naquela região, e gostaria que o senhor comentasse o que a igreja vê de dificuldade naquela região, o que precisa avançar ali em termos sociais. Nós discutimos nesse encontro também, colocamos um pouco em pauta, foi uma questão hoje que é um pouco mais latente, tanto naquela região como em outras regiões de Tupã, diríamos, né, que no estado de São Paulo e no Brasil, é a questão das drogas, né? Nos deparamos então com adolescentes jovens caindo e se perdendo totalmente nas drogas, né? Temos 2 bairros, Jamil do Alibe e João Paulo II, que são distantes, né, e que não tem uma infraestrutura que acolha a população que tem ali, de crianças e de adolescentes, né? Então, se a gente passa lá um determinado horário, 5 da tarde, você vê uma grande população de crianças, né, andando pela rua de forma ociosa. De forma ociosa, né? Você passa um pouquinho mais tarde, já vê grupinhos de adolescentes e jovens também ociosos. Então, como pensar em olhar tanto para essas crianças quanto para esses adolescentes, dando uma estrutura ali naquela região, né, para que não fiquem tão ociosos e não caiam tanto nesse mundo das drogas, que é um problema sério hoje. Olha, se nós não pensarmos nesta classe que nós temos de crianças, adolescentes e jovens, nós não teremos um futuro. Vai perder uma geração. Vamos perder uma geração. E aí, os estudos contam que para resgatar uma geração, vai anos. Então, é necessidade de olhar particularmente para essa idade. Tanto as crianças, adolescentes e a juventude, para que nós não perdamos uma geração dentro da nossa cidade de Tupã. Então, tem esse problema lá, que é latente, como vamos encontrar também na Santa Rita, Jaçanã e alguns outros aspectos aqui na cidade de Tupã. E padre, também essa questão que o senhor citou com relação às drogas, existe outro problema também que é o vício do álcool, e ali na paróquia funciona um grupo de apoio, né, o AA. Eu gostaria que o senhor aproveitasse o gancho e falasse também dessa ação que a igreja desenvolve ali em benefício da sociedade. Sim, tem também o grande problema do vício do álcool hoje, né, que adentra a maioria das nossas famílias. A gente encontra famílias que vão se desestruturando, ou seja, por causa das drogas ou por causa do álcool. Que é legalizado. Que é legalizado o álcool, né? Assim, por mais que às vezes tem toda aquela coisa que alguém menor de idade não pode comprar, a gente sabe que em alguns lugares compram, a gente sabe que isso foge, né, do controle, né? Então lá nós temos o AA, né, que é um braço do amor exigente, onde se trabalha um apoio tanto para quem é usuário quanto para a família. Então todas as terças, a partir das 20 horas, entrando pela Avenida Marília, né, tem lá um grupo de apoio que orienta, fala tanto a família quanto o usuário, né? Que também, nós podemos lembrar que tem o Servida, né, que também já faz esse trabalho de resgate, né? Mas lá nós trabalhamos particularmente com o AA e o Amor Exigente, que é esse grupo de apoio de fato para as nossas famílias. E esse grupo de apoio, ele tem recebido qual perfil? Mais jovens? Ou hoje o problema do álcool atinge tanto juventude, adultos, não tem distinção? Não, né? Tem distinção. Hoje todas as idades têm um problema sério com isso. Quem procura mais hoje não são os usuários, são mais as famílias, que não sabem como lidar, né? Então a maioria das famílias procuram, e às vezes são famílias de alguns que estão internados no Servida, né?
Então a família começa a ir no grupo para se preparar para acolhê-lo novamente. Então a grande procura hoje é das famílias que têm essa situação e não mesmo do usuário, infelizmente. Para a gente ter uma ideia ainda maior sobre a abrangência da paróquia naquela região, gostaria que o senhor falasse também das capelas que existem ali, que estão sob a jurisdição da paróquia. A paróquia ela contém alguns braços, né, dentro da região, né, que seriam pontos de referência para o povo. Então nós temos ali a Capela São Paulo, que fica no Ibirapuera. Nós temos ali a Capela São Lucas, que fica na Vila Romana. Nós temos a Capela Nossa Senhora do Carmo, que fica ali no Santa Adélia. Depois nós temos ainda no Jamil do Alibe, João Paulo II, Unesp 2, nós temos a São Jerônimo, que aí nós nos reunimos nas casas e na creche. Nós temos ali no Antônio Pereira Gaspar, pessoal apelida carinhosamente do NEM, nós temos a Imaculada Conceição, que nos reunimos lá no centro comunitário, antigo posto de saúde, um tempo atrás. E nós temos a São Marcos ali no Marabá, que também se reúne no centro comunitário. E temos depois o distrito de Parnaso e a comunidade de São Martim. Então esta região em que eu e o Padre Murilo trabalhamos e buscamos atender as pessoas. É o maior braço, vamos dizer assim, em Tupã, pertence aí à paróquia São José. Dentro da nossa divisão de paróquias aqui em Tupã, nós somos a maior paróquia. É uma extensão grande e populacional. Porque Jamil do Alibe e João Paulo II, as famílias que entraram lá, elas não têm menos que 3 filhos. Então, tem a critério da seleção, né? A seleção. Por isso que você tem um grande número de crianças e adolescentes lá. Então, assim, populacionalmente é extensa. Extensa mesmo. E exige, né, uma presença de igreja. E requer, então, um trabalho integral, né? Trabalho integral. E aí nós nos deparamos com a falta de estrutura. Nós temos 4 comunidades que não têm capela, que não tem um ponto de referência, né? João Paulo II, Jamil do Alibe, que é São Jerônimo, nós teríamos que ter um ponto de referência lá. Jamais por causa dos problemas que já tem, né? Mas nós não conseguimos ainda ter um ponto de referência. Nós iremos nas casas, na escola, o pessoal acolhe bem e tal. Mas a gente sabe que um ponto de referência dá para você fazer um outro trabalho social, né? Porque na São José nós temos aula de violão, tem outras coisas que ajudam socialmente a um jovem se integrar. Que nós não conseguimos ainda inserir. Ocupar ele após a escola, por exemplo. Até para frequentar, né, capitão Meirelles? A criança, o jovem, ele pode até frequentar a escola, mas depois, se ele ficar num contraturno ociosamente, numa região vulnerável, corre o risco desse contato com droga. Esse é um trabalho que a nossa igreja, né, tem feito, porque quer queira, quer não, a presença do padre ou dos agentes de pastorais é uma forma de uma conversa, um bom bate-papo, uma ocupação daquela criança no momento que ele está ali pensando em algo que não deveria fazer. Sempre, às vezes, ele vai precisar de um apoio, né, do padre, do pessoal da agente pastoral. Então, acho que é uma oportunidade, né? Tem até um assunto que o padre vai falar, que é a execução das missões populares, que visa fazer esse trabalho de evangelização e até motivar as pessoas, né, a participar desse movimento para poder, como o padre falou, uma área bastante abrangente que o padre Marcos e o padre Murilo não tem condições. Eu falei, exigem um trabalho integral. E dentro da missão popular, que é a igreja em saída, o que é a igreja? A igreja somos nós. E nós temos que ir ao encontro da outra igreja, que é o nosso irmão, né? Amar o próximo como a ti mesmo, entendeu? Indo ao encontro. E é nesse trabalho que a missão popular vai, nesse encontro, tentando levar a boa nova. Tá certo. A gente vai saber mais sobre a missão popular no segundo bloco. O primeiro bloco, infelizmente, o nosso tempo esgotou. Temos muito mais assuntos aí para tratar. E é importante assim, que a comunidade conheça esses trabalhos, apoie, né, a Paróquia São José. E uma das formas de apoiar vai ser um evento que vai acontecer agora em fevereiro, um almoço. É uma forma de estar ajudando a construção do Centro Pastoral Catequético. Mas você vai saber mais depois do intervalo. A gente volta já.